Estudo do oitavo mandamento, parte 3. Terceira exposição, né? Terceira abordagem que nós estamos fazendo sobre esse mandamento. Começaremos hoje, com a graça de Deus, a responder a pergunta 141 do Catecismo Maior, que é: quais os deveres exigidos no oitavo mandamento? Quais são esses deveres? A gente fez uma reflexão nas primeiras 2 semanas, de forma geral, digamos assim, sobre a santidade da propriedade. Não é interessante, né, que esse mandamento fala a respeito da santidade da propriedade. E nós analisamos, inclusive, concepções que existem, né, nas ciências, vindo especialmente das ciências sociais e da filosofia, a respeito desse tema. Nós temos, inclusive hoje na sociedade, uma influência tremenda a respeito da questão da propriedade. E há uma linha de pensamento, uma linha político-ideológica, em que diz que o problema do mundo está exatamente na propriedade privada. Já tinha ouvido falar sobre isso, Clesley? Hein? Muito, né? Há uma influência muito grande, e eu deixei aqui, destaquei para os irmãos, enfatizei principalmente para as crianças e para os adolescentes e para os jovens, porque isso é um canto da sereia muito grande nos dias de hoje, e influencia porque a perspectiva parece ser uma coisa muito bonita, parece ser uma coisa muito adequada, em que tudo devia ser de todo mundo, né? E ninguém devia possuir as coisas para si mesmo, mas deveria compartilhar. Tudo deveria ser compartilhado, as coisas, os bens de consumo, os bens de produção, os recursos, deveriam ser todos compartilhados com tudo. E eu até dei um exemplo para os irmãos que, nessa linha assim de pensamento, eu olhava e dizia: rapaz, não é que a igreja primitiva pelo menos fez um ensaio a respeito disso? Porque lá é dito em Atos dos Apóstolos que eles tinham tudo em comum. E eu ficava assim imaginando, olha, eu acho que o caminho é esse, a gente precisa de uns ajustes e tal, mas quem sabe que essa ideia é uma ideia boa e dá certo para a humanidade. Eu pensava assim, irmãos, e graças a Deus pela sua lei, pela sua palavra, que ela mostra que isso é uma ilusão. Inclusive isso é satânico, viu? Esse pensamento aí, ele não é adequado. Por isso que nós estudamos no domingo passado e mostramos que, analisando como era a igreja primitiva, você não tinha esse tudo em comum, não é como se tem o comunismo nos moldes e na concepção de hoje, de forma alguma. Nós aprendemos que o que ocorreu ali em Jerusalém foi algo temporário, em virtude das condições daquele tempo, daquele lugar, e os irmãos tinham tudo em comum de forma voluntária. Eles viram a necessidade, eles venderam as suas propriedades, dividiram, repartiram, e eles não entregaram tudo, não, tudo que eles tinham, disseram: olha, isso aqui, tudo que eu tenho, eu vou dividir de forma igual com todo mundo. Não foi isso, essa divisão inclusive foi parcial, não foi total, foi descontinuada. Você não vê mais nenhuma igreja, nenhum exemplo de igreja implementando isso. Você não vê nenhuma instrução apostólica, você não vê nenhuma indicação de Jesus Cristo a respeito disso. E é exatamente o que acontece quando a pessoa pega textos isolados, sem analisar o seu contexto, e formula uma concepção, uma ideia, uma doutrina em cima disso. Aí é daí que vem as heresias, né? E nem precisa muito, porque basta um texto bíblico
para dar apoio a determinados pensamentos que as pessoas já começam a adotar. Então, eles, olha, aqui não tem, olha, então, essa concepção aqui de fulano que escreveu assim, 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 assim. É daí que vem a missão integral da igreja. É aí que vem essa concepção socialista, comunista da igreja, e dentre outras coisas, e muitas outras coisas vão surgir. Já estão surgindo, irmãos. É impressionante, como estamos dizendo, quando lemos a lei de Deus, como lemos a palavra de Deus, como abre o nosso entendimento e como a gente começa a identificar com muito mais facilidade as falas e os conteúdos heréticos nas entrelinhas. A pessoa vai falando e vai colocando seu modo de ver. Essa semana, por curiosidade, de vez em quando eu tenho lido um pouco a respeito. Eu visto, alguma coisa a respeito do judaísmo, as concepções. Principalmente porque está saindo muito forte. Tem um teólogo brasileiro que nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente há muitos anos atrás. Ele agora está ganhando, está já com muita proeminência. E ele defende aquela concepção de que ainda há, por Deus, um plano especial para Israel e tudo mais. E esses conflitos que estão acontecendo nos nossos dias só reforçam essa ideia. E aí eu, de vez em quando, eu dou uma olhada, vejo alguma coisa sobre judaísmo, e recentemente eu vi um rabino, ouvi um rabino que a fala dele, eu digo, isso aí não é judaísmo puro. Isso aí é um judaísmo contextualizado. Isso aí é um judaísmo mais light. E eu fiquei vendo como essas ideias elas vão adentrando em todas as religiões. E aí estava lá uma exposição, uma pessoa até muito bem mais jovem do que ele, trazendo sua concepção de judaísmo, e ele lá do outro lado, e depois que a pessoa trouxe a concepção de judaísmo, ele disse algo assim. Quando foi a vez dele, ele disse, é isso daí, mas também não é. É outra coisa, é mais do que isso. Aí eu comecei a estranhar e percebi bem a atenção. E ele está fazendo aquela tentativa de juntar tudo e fazer uma religião mais palatável, mais aceitável para as pessoas. As ideias satânicas, elas não vêm com o carimbo e a assinatura Made in Satan. Não vem assim. Tá certo? Como a gente pega os produtos e olha para eles e verifica de onde eles foram fabricados. Ele não vem assim. Ela vem de maneira sorrateira. Então nós vimos que o exemplo que nós temos da igreja primitiva é muito diferente, irmãos, e a concepção é completamente outra da concepção de comunismo. Nós aprendemos que também pregam por aí, certamente, Ramon já também viu que as pessoas acham que o Estado, o governo civil é uma coisa maléfica, que ele deve ir até determinado ponto e depois deve sumir, deve ser extinguido. As pessoas devem governar sem o Estado, sem o governo, sem o governo civil. Mas quem criou o governo civil? Quem foi? Quem foi, Rutinha, que criou o governo civil? Não sabe não? Quem sabe? Quem foi que criou o governo civil? O governo civil, a gente diz assim, o Estado, essa estrutura do Estado. É porque a gente está tão acostumado, desde que a gente nasceu, que as coisas funcionam e estão desse jeito, que a gente acha que é algo meio natural, Mas até expliquei para os irmãos que os governos têm várias formas de se organizarem. Há governos de concepção presidencialista, outros parlamentaristas, Outros uma monarquia parlamentarista, outros uma monarquia com o monarca com poder absoluto.
apesar de que hoje no mundo são poucos, né, monarcas com poderes absolutos, mas ainda existem. Então, quem criou o governo, irmãos, foi quem, Clesley? Foi Deus. Essa estrutura de governo, quando você tem assim pessoas, autoridades constituídas, foi o próprio Deus. A gente vê isso já quando ele está organizando o seu povo. Na verdade, desde o início, ele já estabelece cabeças, né? Quando ele criou a humanidade, ele já criou um cabeça. Isso é um governo. Ele disse que o homem deveria governar, conduzir, que o homem deveria administrar a terra. E já na família você tem uma estrutura de governo, você tem uma estrutura de hierarquia, uma estrutura hierárquica, você tem isso já na família, na constituição familiar. E isso, irmãos, antes do pecado. Aí eu digo para os irmãos, imagine isso depois do pecado, depois de que o homem é afetado e toda a sua constituição, ela é direcionada para a parte do eu, do satisfazer as suas necessidades, do egoísmo. Naturalmente o coração, os irmãos sabem que o coração do homem é inclinado para o mal. Imagine depois disso, aí é que o homem precisa mesmo de estruturas de governo. O que foi que aconteceu com Israel quando não se tinha governo? O que aconteceu com Israel quando a Bíblia diz assim: cada um fazia aquilo que achava melhor? Onde é que nós temos na Bíblia? Qual é o livro que mostra o exemplo disso com muita clareza? Qual é? Livro de Juízes. É uma tristeza. Lê de novo o livro de Juízes. Vá ver o final do livro de Juízes. Que tristeza, como aquilo pode acontecer num povo de Deus, como aquelas situações poderiam se dar entre o povo de Deus. Mas sabe por que se deu? Porque cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia. Agora, Deus, na sua misericórdia, o que é que fazia, irmãos? Quando Deus via aquela situação, o povo estava já nas últimas, o que é que Deus fazia? Levantava um líder, né? Levantava um líder, um libertador. Ele ia fazer o quê? Ele ia dirigir, conduzir aquele povo para ser liberto da opressão dos inimigos. Era isso que acontecia. E aí, era aquela situação do povo de Deus, ele se libertava daquela situação, e voltava a pecar. O último dos juízes era um homem muito temente a Deus, chamado Samuel. E Samuel preparou a estrutura para uma organização de um governo com base na monarquia, né? Um rei para governar. Então Deus foi quem instituiu o governo civil. Deus foi quem instituiu as leis, irmãos, para o povo. Aquelas leis deixadas por Moisés, para que o povo cuidasse bem da terra, cuidasse dos bens do próximo, para que o povo cuidasse dos pobres, para que o povo sustentasse o culto, para a garantia do sustento do culto, para que o povo soubesse lidar uns com os outros com relação às questões, às disputas cíveis. Quando um tinha um problema com o outro, problema de propriedade, marcos na terra, quando havia roubo, furto, brigas, desentendimentos, morte por intenção, morte sem intenção.
Mas isso era no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou, irmãos, Romanos 13, de 1 a 7, as autoridades que existem foram instituídas por quem? Por Deus. Por esse motivo, vocês pagam impostos, pagam tributos, porque são ministros de Deus. Então, pagai a todos o que lhes é devido. E Paulo deixa muito claro, eles foram dados para executar a justiça. O governo é para executar a justiça, para ser justo, para ter um tratamento equânime, igual, igualitário para todos. E, consequentemente, quando isso acontece, veja, Deus fez questão na sua lei de preservar a justiça, preservar o bem-estar entre as pessoas e preservar o culto. Quando isso acontece, irmãos, nós temos um ambiente propício para a prosperidade do povo. Prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade da maneira mais ampla possível. Quando é que um povo vai ser verdadeiramente próspero? Quando ele atentar para a lei de Deus, para a palavra de Deus. Agora, o foco da prosperidade não deve ser a prosperidade material. E esse, irmãos, é um dos maiores atrativos para o pecado do homem, a prosperidade material, porque com a prosperidade material, ela lhe dá condições neste mundo de atender às suas atender aos maiores requisitos da sua carne. Preste bem atenção, da sua carne. Então, aquilo que sua carne clama, a prosperidade material, ela consegue atender. Concorda comigo, Clesley? Concupiscência dos olhos, aquilo que você olha e deseja, normalmente a prosperidade material lhe faz alcançar, conseguir, não é? Lhe faz conseguir. Você quer, muitas vezes você não quer só dinheiro, você quer status, você quer poder, você quer reconhecimento. E a prosperidade material lhe dá isso. Me permita só fazer assim exemplos são bem básicos, mas atentem bem para isso. Principalmente com relação aos homens. Isso é uma coisa, claro que afeta as mulheres, mas os homens afeta muito. Você vê homens quando conseguem bastante recursos, né, bastante dinheiro e notoriedade, a primeira coisa que eles ficam é bonito. Você já percebeu que eles ficam bonitos? Não, Aline? Eles ficam bonitos. São convidados para todas as festas, né? E começa a namorar as mulheres mais bonitas. Então ele fica bonito, não fica? Fica bonito. Ele fica bonito, ele começa a ficar famoso, ele começa a desfrutar daquelas coisas, da fama. Então isso enche o ego, alimenta a sua carne. Isso. Na verdade, se você não é feio, o Ramon está dizendo aqui, né? Você só não tem dinheiro. Na hora que você tiver dinheiro, você fica bonito. Esse mandamento é muito importante, irmãos, para isso. Não furte. Não furtarás. Nós vamos ver os deveres exigidos nesse mandamento. E nós vamos ver, claro, depois os pecados proibidos nesse mandamento. Aí é que vai ser a complementação. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis o momento em que vamos ler os textos bíblicos, ó Deus, referentes às exigências desse mandamento. Não só a leitura, mas a explicação desses textos, ó Deus. Somos advertidos pela Tua palavra do perigo de amar as riquezas. E este mandamento, ele fala
muito a respeito disso, mas é muito mais, como sempre é, Senhor, a tua lei, abrangente, completa, total. Ajuda-nos, Senhor, no estudo, nessa oportunidade, e que teu Espírito nos conduza, Senhor, para que em tudo possamos glorificar o teu nome. A matéria é difícil, a inclinação do coração é forte, o apelo do mundo também é forte, a Deus. Então nos ajuda, Senhor, nesse sentido, no nome de Jesus. Amém. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Eu vou fazer a leitura de todos os deveres e depois nós vamos abrindo a palavra de Deus como aquela metodologia do costume. Eu peço ao irmão que abra a Bíblia em determinado texto, o irmão lê o texto e nós vemos a relação do dever com o texto lido, tá certo? Então os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a frugalidade, evitar demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes, e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. São 13 deveres listados. Vamos ver o primeiro dever, a referência bíblica para isso, que são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. A referência é Salmo 15, o versículo 2 e o versículo 4, vou pedir que Ramon leia. Depois aqui, na sequência, a irmã Lita, Miqueias 6, 8. Simone, aqui, Zacarias 8, 16. Depois já vou deixar na agulha aqui. Dá para ler ali. Romanos 13, 7. E Clesley, Levíticos 6, 4 e 5. Romanos 13, 7 é outro dever, e Levíticos 6, 4 e 5 já é outro dever, mas já vou deixar os irmãos aí, ok? Então, vamos para a questão da verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Salmo 15, 2 e 4. O que é que Deus quer aqui, meu irmão? Deus quer sinceridade, verdade e justiça nas relações entre os homens. Todo tipo de relação, incluindo as relações comerciais. Que os homens, uma vez feito um juramento, embora tenha alguma perda ou prejuízo, ele deve manter a sua palavra. Quando não se faz isso, está furtando, é roubo. Nos nossos dias, hoje em dia, você não cumprir com a palavra é só uma questão de, rapaz, fulano diz uma coisa, mas não faz. Mas nunca é considerado pecado, né? Você não considera um pecado. Mas aqui é pecado, porque é um dever. Nós sabemos que quando você não cumpre o dever com relação ao mandamento, você está quebrando este mandamento. Então o cristão, ele tem que refletir bastante. Por isso que a Bíblia diz que nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Temos que refletir muito, pensar bastante sobre, e aqui, irmãos, evidentemente que é em tudo, mas em especial, o foco aqui é nas relações entre os homens,
principalmente nas relações comerciais, mas deve ser em todos os tipos de relações. Nós precisamos ser seguros, firmes no sentido assim, de ter convicção daquilo em que a gente vai tratar, para não, veja, qual o cuidado? Para eu não defraudar o outro, para eu não furtar, para eu não tirar dele aquilo que lhe pertence. Então, o cidadão dos céus, que é o que tem no Salmo 15, ele gosta de ter, principalmente, ele tem prazer em ter relação com os santos, não foi isso, Ramon, que leu? Ele tem esse prazer, tem essa satisfação, mas ele, quando ele jura, quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele faz, mesmo que isso lhe cause dano, ou seja, um prejuízo. Esse causar dano é algum tipo de prejuízo. Ele disse: não, eu dei minha palavra e eu vou cumprir com a palavra, mesmo que no meio do caminho aconteça alguma coisa, ele vai se manter, porque ele preza pela verdade, preza pela justiça. Ele sabe que se ele não fizer isso, o outro vai ter um prejuízo. Então ele diz assim: eu prefiro ter o prejuízo do que o outro ter prejuízo, porque foi eu que afirmei. O que não é muito comum, nos nossos dias, nos dias de hoje. Antigamente, até mesmo, a gente sabe que a palavra de uma pessoa, ela valia muito. Não é, dona Salete? Os mais antigos diziam, quando ele dizia que ia fazer uma coisa, ele fazia mesmo, não era? Fazia. Você comprava na vendinha, no mercadinho, na quitanda, aqui no Nordeste é na bodega, não era assim que a gente chamava? Comprava na palavra, não era? Não precisava de caderninho, não, precisava. Às vezes até o menino dizia, a criança disse: olha, pai mandou pedir tal coisa, mãe mandou pedir tal coisa, e o homem disse, entregava. Ele disse: não, porque foi o pai de fulano, foi a mãe de fulano. Então, isso, irmãos, é o quê? Isso é um resquício, digamos assim, Isso é uma concepção daquilo que está na palavra de Deus. Mas hoje em dia, se pode fazer isso? Pode não. Vamos fazer essa experiência no retiro para ver se dá certo. No picolé, Nas outras coisas a gente controla. Existe. É difícil. A senhora acha? A Bíblia diz o contrário, dona Salete. A Bíblia diz o contrário. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto nos nossos dias. Você vê um exemplo desse aí, isso é um exemplo raro, viu? Isso é um exemplo raro. Ao passo em que tem essas situações aí, que o pessoal bota isso, tem muitos outros que a gente também vê com câmeras escondidas, que a pessoa deixa o dinheiro cair propositalmente do bolso e depois a pessoa vê, pisa em cima e aquele que perdeu, entre aspas, pergunta: você viu? A pessoa diz: vi não vi de jeito nenhum. São muitos exemplos assim, viu? Esse aí é um caso e muitos outros ao contrário, tá certo? Muitos outros ao contrário. Então, Deus quer o quê? A sinceridade, a verdade e a justiça na relação entre os homens. Por quê? Porque, irmãos, olha, fulano, cicrano, beltrano pode até se dar bem uma hora ou outra, mas estão lembrados que nós estudamos que a Bíblia diz que Deus é vingador. Todas essas coisas, irmãos, Deus não deixa passar. Ele vai cobrar. Ele vai requerer. É que os homens, eles como estão muito focados aqui na terra, nas coisas que acontecem na terra, eles acham que aquele ditado está certo, quando diz assim: aqui se faz, aqui se paga.
porque eles não consideram o juízo final. Eles não estão considerando o juízo final. Então, se ninguém viu, se eu peguei, se ninguém viu, se eu fiz uma relação e eu me dei bem, e isso ficou por isso mesmo, eu vou continuar fazendo. O dever do cristão é a verdade nas nossas relações, tá? Miqueias 6:8 diz como? Então, o que é que o Senhor quer da gente? Que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande, humilde diante de Deus. Seja humilde. Evidentemente, irmãos, que Deus quer especialmente do rei que o rei seja justo, mas ele também quer que os súditos sejam justos. Ele quer que a justiça esteja presente no nosso dia a dia, que a gente respeite a pessoa, respeite a sua propriedade, dê aos outros aquilo que lhe é devido, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo, que ele fizesse a você mesmo. E aí é importante que a gente comece a ensinar às crianças desde cedo o que é a justiça, na relação uns com os outros, que eles já tenham noção daquilo que é justo e o que não é justo, e que eles pratiquem isso de uns para com os outros no seu dia a dia, naquilo que for, no relacionamento dele em casa, com seus irmãos, com os pais, que eles já tenham noção do que é justiça desde cedo, para que ele vá praticando a justiça. Na hora que ele fizer alguma coisa, na hora que for dividir alguma coisa, dividir um brinquedo, dividir uma comida, ele comece a dividir de forma igualitária, considerando a justiça. Não pegue mais para si, e se o fizer, o pai dizendo: olha, isso aqui não é justo, isso aqui não está certo. E pode dizer: eu sei o que seu coração quer, eu sei o que seu coração se inclina para isso, mas Deus deseja que nós sejamos justos, e mostre para ele, para que a gente mostre justiça para os outros também, dê exemplo primeiro para Deus. E se a gente quer que os outros sejam justos conosco, nós devemos ser justos para com eles. E as crianças, desde cedo, aprendendo, porque qual é a tendência, qual é a inclinação? É para o mal. Zacarias 8,16. Aqui tem uma expressão interessante, que certamente alguns dos irmãos já sabem, mas é importante a gente enfatizar. Aqui está claro, falar a verdade, cada um com o seu próximo. O que é que a gente precisa, irmãos? Executar isso, ou melhor, exercitar isso. Exercitar a falar a verdade. Aprender a perder falando a verdade. Isso é com exercício. É fazendo. Como é que você aprende a falar a verdade? Falando. Sofrendo dano em falar a verdade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Nós somos pecadores. O mundo jaz no maligno. E Satanás é o pai da verdade ou da mentira? Da mentira. Então é importante a gente exercitar a verdade nas nossas relações. E depois tem aqui, executar juízo nas vossas portas. O que é executar juízo nas portas? É ir para frente da porta de casa e ser justo. Aqui diz, segundo a verdade e em favor da paz. Isso é tão importante, irmãos. A verdade e a justiça é que trazem a paz. A mentira e a injustiça traz a guerra e o conflito. Eu vou repetir. A verdade e a justiça trazem a paz.
A mentira e a injustiça traz o conflito, a guerra. A gente está orando lá pelos irmãos de Moçambique, né? A gente tem recebido alguns áudios do pastor Ângelo, que tem uns irmãos lá, e ele pedindo orações, e essa semana eu parei um pouco para fazer uma pesquisa para saber como é que está a situação em Moçambique. É exatamente como o pastor ele relatou nos áudios. Praticamente uma guerra civil eles estão passando lá. E ele dizia no áudio: olha, estão saqueando, estão entrando no supermercado, e estão nas penitenciárias. E foi o que eu vi, irmão, na reportagem. Muitas mortes, execuções, por causa da injustiça, da mentira. Suspeitas de lá, eleições fraudadas, fraude nas eleições. Então a injustiça é outra coisa, né? É o que aparece nos noticiários. Moçambique aparece aqui nos noticiários do Brasil. Aparece. A injustiça que acontece lá em Moçambique. Não interessa mostrar. Eles não sabem não o que está acontecendo? Sabem. Mas não interessa mostrar. Então, Deus não quer que a gente use de engano e esperteza em qualquer questão. Ser justo para que haja paz com vistas à pacificação. Então, você quer buscar a paz? Seja justo. E agora, e com relação a essa questão? Executai juízo nas vossas portas. Conhece essa expressão, Rutinha? Executar juízo nas portas. Ei, irmanita? Aline, tem noção do que é executar juízo nas portas? Hein? Pegar um? Pregar? Não. Sabe, dona Salete, o que é que nessa época tem? Executar juízo nas portas? Sabe não, né? Sabe, Yasmin? Pois eu vou lhe contar. Não. É o seguinte. Ramon está dando uma dica aqui. Lembre de Ló. Ló. Não. Lembre de Ló. Lembre da história de Ruth. Onde Boaz foi resolver a questão lá dele, que ele disse: Ruth, eu vou lá e vou resolver essa questão aqui, porque tem um resgatador aí na minha frente. Tem um que tem prioridade. Para onde é que Boaz foi? Ele foi para a porta da cidade. Sabe por quê, né, Clesley? Explica aí por que a porta da cidade, vá. Eu sei que você sabe. Eu estou olhando, seu olhar denuncia, vá, diga. O fórum da cidade ficava na porta da cidade. Então, o que é o fórum? No fórum tem o que, dona Salete? Onde é que, no fórum, quem é que trabalha no fórum? A justiça, juiz, promotor, não é? Trabalha no fórum. Então, naquela época, o fórum da cidade, né, como disse Clesley, ficavam os líderes, o pessoal que julgava as questões. Quando você tinha alguma questão para julgar, o pessoal ficava lá de plantão, tinha os plantonistas lá, tinha os líderes. Quem eram os líderes? As pessoas o quê? As pessoas de conduta ilibada da cidade. Elas eram escaladas para ficar lá, e quando houvesse alguma questão, as pessoas se dirigiam até lá, e eles iriam ver aquilo que estava correto, né? Aquilo que estava certo, aquilo que estava errado, o que era justo e o que era injusto. Então Ló ficava lá na porta, Ló julgava. Tanto é que as pessoas diziam: você quer agora julgar tudo, é? Você vem de fora, você é um estrangeiro, e agora quer mandar aqui na gente, dizer como a gente deve viver, dizer o que é justo e o que não é justo. Mas Jó ficava lá na porta. Jó era reconhecido lá como uma pessoa justa.
Agora estava vivendo num lugar horrível, né? Injusto. Porque escolheu, né? Deus permitiu ele viver lá. Escolheu viver entre os injustos. É por isso que a gente fala tanto, irmãos, e dá exemplo de Ló nesse sentido. Muitas vezes as pessoas escolhem ir para algum lugar por causa da prosperidade. Ló foi morar naquele lugar porque viu umas campinas bem verdes. E era bom para o pasto dele. Só que ele não se contentou em ficar ali na área rural, não, né? Ele devia ter ficado por ali, né? Mas a cidade vai atraindo, irmãos. A cidade é como um imã. Rapaz, a cidade desenvolvida. Quem sabe ele pensou, vai ser bom para as minhas filhas, né? A mulher, eu tenho certeza que a mulher dele influenciou. Mesmo a Bíblia não dizendo. Que a mulher virou uma estátua do sal. A mulher deve ter conversado no juízo dela. As meninas vão viver aqui, rapaz, aqui nas tendas, vão crescer matuta, sem saber de nada. Lá tem uma cidade, ó, a gente pode arrumar uma casa boa e tal, viver mais no conforto. Né? Aqui é muito quente, essas tendas são quentes. A gente pode instalar ar-condicionado. Lá na cidade, as casas são de alvenaria. Não há nenhum problema, irmãos, em buscar melhores condições de vida para a família, se mudar. Agora a gente precisa ter muito cuidado olhando esses exemplos bíblicos para o que aconteceu com Ló e com a sua família. Muito bem. Então, a gente já aprendeu, não foi, Ruth, que executar juízo nas vossas portas quer dizer o seguinte, quer dizer que quem estiver responsável pela questão, pelo julgamento das causas, deve usar de justiça. Então Deus quer um povo justo, tá? E isso vai levar o quê? A paz, a pacificação. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Então vamos para a outra. Ficou claro, né, irmãos, que a Bíblia é ou não é um dever nosso viver com verdade, fidelidade, justiça entre nós? Não é um dever? É um dever. Segundo dever, dar a cada um que lhe é devido. Referência bíblica, Romanos 13, 7. Quem ficou de ler Romanos 13, 7? Aline. Muito bem, então, dar a cada um que é devido não se refere somente a coisas concretas, bens. O furto não ocorre somente quando a gente subtrai algo de uma pessoa ou deixa de pagar algo à pessoa, mas também quando não concedemos o respeito e a honra devidos a alguém. Olha só como esse mandamento é muito mais profundo. Entendeu, Ruth? Quando alguém merece honra e essa pessoa não recebe a honra devida, o reconhecimento devido, então se está furtando. É um direito dele. É um direito que você está negando. Você pode até ficar calado. Você pode até não fazer nada nem dizer nada. Mas se você deveria e não fez, você está furtando, não está, Clesley? Você deveria honrar e não honrou. Você não fez nada, mas deveria. Você não reconheceu. Eu não disse nada contra, mas era para dizer a favor. Você não disse. Aqui, olha, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então veja, há uma honra devida a todos os homens, de acordo com a sua respectiva posição. Há uma honra de uns para com os outros. Nós temos que ver a relação de uns para com os outros. Por isso que Paulo diz, olha, os servos devem honrar os seus senhores, os filhos devem honrar os pais. Os filhos devem honrar os pais, o respeito devido, a consideração, a forma como eles agem, a forma como eles reagem. Todos devem ser honrados devido ao cargo que ocupam. Porque lembrem, Romanos 13, que nós citamos anteriormente aqui para os irmãos, ele está se referindo a quê? À autoridade. O contexto é de autoridade. De que toda autoridade é constituída por Deus. Então eu devo o devido respeito. Como é que se dá isso? Por exemplo, vamos logo com os exemplos difíceis, né? Porque os fáceis aí todo mundo faz. Você tem aí, e hoje a gente tem tanto exemplo bom para dar. Tem muita autoridade nossa aí, muitas autoridades, que elas não estão cumprindo com a sua função de forma adequada. Nós vimos aqui que as autoridades, os governantes, seja a autoridade que for, lembre sempre os irmãos, a gente sempre pensa numa autoridade bem superior, mas todas as autoridades, seja do mais baixo até o mais alto, foram dadas por Deus para o governo, para executar a justiça, para que nós tenhamos uma sociedade mais organizada, mais ordeira, para que o tratamento seja igual. Mas infelizmente hoje temos muitos e muitos exemplos negativos com relação às autoridades. E quando uma autoridade age desse jeito, descumprindo com a sua função, em vez de executar a justiça, ele executa a injustiça. Quando eu vou lidar com ela, ou quando eu vou me referir a ela, isso me dá o direito de desrespeitá-la? Biblicamente não, né? Biblicamente não me dá o direito de desrespeitar. Ramon eu costumo dar o exemplo, Ramon lembrou aqui, de quando Paulo estava sendo acusado lá no Sinédrio, aí chamou uma pessoa de parede esbranquiçada. Aí o pessoal disse, rapaz, aquele ali é um sacerdote. Ele disse, me desculpe, eu não sabia. Serão autoridades, eu não sabia. Só que a autoridade estava sendo injusta, né, com Paulo. Estava praticando a injustiça. Isso não me dá o direito, irmão, de desrespeitar, de desonrar, de destratar. Não me dá esse direito. Então o respeito é importante. Inclusive, muita coisa está acontecendo aqui do nosso país e muita injustiça vai ser fundamentada, viu? Muita injustiça vai ser fundamentada porque as autoridades foram desrespeitadas. E quem está no cargo de autoridade vai descontar. Vai descontar. Muito está acontecendo isso. Então isso não dá o direito. Então, por exemplo, se você tiver uma causa na justiça e o juiz não julgar de forma adequada, vamos supor isso. Se você estiver diante do juiz, isso não lhe dá o direito de você desrespeitar o juiz. Você tem que tratar ele com honra, de acordo com o cargo. Tem que se dirigir a ele da forma adequada. Você pode dizer que ele errou, mas de forma respeitosa. É assim que a gente deve fazer. Então, a quem honra, honra. A quem respeita, respeito. Entendido, irmãos?
Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? É fácil, Clésley, fazer isso ou não? É não, né? Dá vontade de dizer umas coisas em casa. Mas nunca tive a oportunidade de dizer à pessoa. Mas diz em casa, diz poucas e boas com autoridade. Isso também quebra o mandamento. Quebra o quinto. Está quebrando logo 2. Né? O quinto e o 8º. Está furtando daquela pessoa o respeito. Nós precisamos respeitar. Tá certo? Então, quem ocupa cargo de autoridade deve ser respeitado. Filhos, respeitar os pais. Esposas, maridos, respeitarem uns aos outros. É o que Deus requer. Muito bem. O último dever, para a gente avaliar hoje, o terceiro. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus donos. Levítico 6, 4 e 5. Quem ficou para ler? Clésley, vamos lá. Irmãos, Deus deseja que seu povo seja honesto. Naquela época, irmãos, de acordo aqui com essa leitura, Levítico 6, 4 e 5, caso alguém fosse responsabilizado por algum furto, além de devolver aquele que ele furtou, ele tinha que restituir quanto a mais? Quanto a mais? Quantos por cento a mais? Fazendo um cálculo rápido aí. Olha a Rutinha. Fazer esse cálculo aqui. A quinta parte. Quinta parte é quantos por cento? Olha, a gente estudou aí. A quinta parte é quantos por cento? Não, a quinta parte de algo. A gente estudou isso. Na devocional. Sabe? Não, a gente estudou a quinta parte. Quinta parte, Ramon, é quantos por cento? Se eu for transformar em fração, Clésley, você que gosta de matemática, é quanto? Exatamente. Mas infração, 0,2, infração. Infração é 1 sobre 5. 1 sobre 5, está lembrado? Não tinha a conta que a gente fez? A gente fez essa conta, viu? 1 sobre 5 é igual a... Clésley já respondeu, 0,2. Se eu botar isso em percentual, 0,2 é quanto? 20%. Olha, irmãos, aqui está dizendo o seguinte, matemática à parte. A Aline gostou da aula de matemática, já estava rindo. Da próxima eu pergunto a tu, Aline, viu? Vou perguntar aos meninos, não. Perguntamos. Irmãos, olha, preste atenção aqui. O quanto Deus quer a justiça e o quanto Deus mostrou aqui por essa lei que os homens devem desestimular o roubo, o furto. Uma pessoa que roubava alguma coisa, se ele fosse pego, não era para ele devolver só aquela coisa, não. Ele devolvia aquilo e mais 20%. Não é o que está aqui? E o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Isso era para quê, Clésley? Servia isso para quê? Para dizer, o furto não compensa. Você quebrar a lei não compensa. Infelizmente não é o que está acontecendo no nosso país. Aqueles que defraudaram o nosso país, roubaram de forma flagrante, que foram condenados na justiça, agora estão pedindo o dinheiro que a justiça pegou deles. Mas eles roubaram, foi provado. Eles defraudaram. Isso é injustiça, isso está errado. O correto, ou melhor, corrigindo, o mais justo
era que eles devolvessem aquilo que eles roubaram e ainda tivesse uma penalidade. Olhe, você não é para pegar aquilo que não é seu. Então, como você pegou aquilo que não é seu, que você já sabe que está errado, você vai devolver mais ainda. Roubou uma coisa de R$1.000, você vai devolver 1.200. Vai devolver a mais, para desestimular o furto. Aí tem um pessoal aí que está defendendo, diz: olha, não tem problema não. O pessoal que rouba celular por aí, não tem uns políticos aí que estão dizendo: a pessoa que rouba um celularzinho, não tem problema não. Pronto. É a concepção, exatamente. Aí o que acontece? Onde não há injustiça, onde não há justiça, o que é que incentiva? A paz ou a violência? Hein? A violência. Vocês entenderam? O Ramon disse que nos Estados Unidos, em alguns estados, né, que eles têm leis próprias nos estados, eles estão dizendo que até determinado valor a pessoa pode roubar, que não tem problema nenhum. Tá? Aí o que é que acontece? Os irmãos sabem o que é que vai acontecer. O que eu vou dizer aqui não é incentivando, não. O que é que vai acontecer? As pessoas que foram furtadas, elas vão começar a fazer justiça com as próprias mãos. Elas vão se revoltar contra isso, e a revolta pode gerar violência. O que é que Deus está dizendo aqui na sua lei? Aí é daí, irmãos, que a gente vê. Onde é que eu vou finalizar agora? A referência maior, a melhor referência é a palavra de Deus. Os princípios estão na palavra de Deus. Se um país quer ser justo nas suas leis, ele deve olhar para a palavra de Deus, para os princípios que nela contém, aquilo que Deus deixou, e deve se espelhar nela. E aí você vai ter, de fato, leis justas, decisões justas. Isso sim. Aí o que é que está fazendo nesse país, que inclusive, né, no seu berço é um berço cristão? Ele está abandonando. Toda vez que ele abandona, ele vai entrando em situação de caos. Quem não deixa, irmãos, uma sociedade entrar no caos é o respeito às leis justas. Vamos ficar aqui, irmãos, nesse mandamento, ou melhor, nesse dever do mandamento, né? No terceiro dever, que ficamos em Levíticos 6, 4 ao 5, que é a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. Isso ajuda em quê? Irmãos, olha, isso ajuda muito aqui a você votar, saber em quem votar. A palavra de Deus não tem um manual assim, ó, como votar em alguém. Não tem dizendo como, não tem uma lista de coisas não, mas tem as diretrizes. Quando você vê alguém que defende leis injustas, na hora que você vota numa pessoa dessa, você vai ter uma sociedade injusta. Quando você vê pessoas que defendem princípios da palavra de Deus, esse aí é quem você deve votar. Porque você sabe que aquilo que Deus deixou é justo. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Então vamos finalizar, né? Vamos ficar de pé e vamos orar.